Bom dia pessoal, tudo bem? Mais um vídeo com o propósito de esmiuçar a LGPD, a Lei de Proteção de Dados. Quem não assistiu o primeiro vídeo, seria importante ter acesso a todas as informações. Está no nosso canal no YouTube, Lima Tradução Contábil, tá? Para que são vídeos curtos, mas trazendo os principais pontos para que vocês fiquem familiarizados com as exigências legais já em vigência, né? Nesse vídeo eu abordarei um prisma mais prático, tá? No que se refere à aplicação da lei e seus reflexos nas empresas, juntamente com as medidas necessárias, tá? Vamos lá, objetivamente, no que se refere ao propósito macro da lei, tudo gira em torno da proteção de dados pessoais, tá? Da pessoa natural. Ou seja, a LGPD cobra efetivamente um tratamento adequado de dados com privacidade, gerando a tão almejada segurança da informação, necessário em todos os âmbitos, tá? Logo, o grande intuito e grande objetivo das empresas deve ser o desenvolvimento de políticas de governanças abrangendo privacidade, atingindo, por fim, as conformidades legais. Então, preliminarmente, o que precisa estar claro são os princípios elementares de segurança da informação. Toda vez que você quiser entender uma lei, você procure os princípios que nortearam aquela lei, os princípios que permearam aquela lei. Vai te trazer uma maior clareza de entendimento, principalmente no que se refere à hermenêutica jurídica, tá? Então vamos lá. Os pressupostos principiológicos, legal que agora parou um vendedor de pamonha aqui do lado. Os pressupostos principiológicos, nada contra os vendedores de pamonha, mas o microfone deles é meio alto. Os pressupostos principiológicos da LGPD são, tá? Vamos lá, princípio da confidencialidade, ou seja, está ligado à autorização do uso dos dados e da sua proteção, tá? Um outro princípio, o princípio da integridade, ou seja, nós estamos falando basicamente, por exemplo, de um backup seguro, um backup adequado dessas informações. Então, o primeiro princípio admite uma autorização da utilização desses dados, porém de forma protegida, tá? E tchau, dono da pamonha. E o segundo princípio, a integridade, que nós estamos falando de um backup adequado dessas informações a serem tratadas, ok? Dando continuidade aos princípios, princípio da disponibilidade, ou seja, precisa ter um ambiente disponível. Trocando em miúdos, os titulares de dados, mesmo a partir de um consentimento, e nós vamos falar em vídeos futuros acerca da fragilidade desses consentimentos, porque tem muita gente se baseando apenas em aditivos, em termos adicionais. Não, eu pego um consentimento e está tudo certo. Não está tudo certo, é uma prerrogativa muito frágil, tá? Do ponto de vista jurídico. Então os titulares dos dados, eles devem ter a chance de revogar esse consentimento também, tá? É um dos pressupostos dessa fragilidade. Eles têm que saber, eles têm que ter acesso, por isso que eu falei do ambiente disponível, eles têm que ter acesso às finalidades que norteiam a utilização desses dados, tá? A qualquer tempo. Eles podem solicitar a qualquer tempo também a exclusão desses dados e ainda que seja feita uma exclusão de maneira adequada, tá? Seguindo boas práticas. Ainda em uma linha principiológica, eu gostaria de explanar sobre algumas premissas fundamentais. Necessidade, ou seja,
precisa sempre haver a seguinte reflexão: é necessário ter acesso àquele dado? Você vai fazer o quê? Eu preciso de todos esses dados, ou para minha finalidade eu preciso só de parte, eu preciso de 10, eu peço 20, tá? Então essa é a premissa da necessidade. Segunda premissa, transparência. Como eu disse no vídeo anterior, as empresas deverão ter uma política de governança, tá? Capaz de demonstrar essa efetividade dos tratamentos de dados. Como eu disse acerca do que trata a lei em determinado artigo, sobre a obrigação, a responsabilização estar no empregador da demonstração, é o que nós falamos sobre ônus da prova. A responsabilidade está no empregador e estará no empregador da demonstração da efetividade desse tratamento, tá? Essa é a premissa da transparência. Premissa da finalidade, ou seja, qual a finalidade desses dados, já dito. Eles serão usados único e exclusivamente para quê? Direcionadamente para quê? Especificamente para quê? Essa é uma premissa da finalidade extremamente importante. Tudo isso precisa estar claro, tá? Tudo isso configura, formata uma política de governança interna. A premissa e última premissa da proporcionalidade, ou seja, esses dados estão sendo aprendidos utilizando de uma razoabilidade. Existiria uma outra forma de ser aprendido esses dados, uma forma menos gravosa? Essa é a premissa da proporcionalidade. Tudo isso tem que ser analisado, tudo isso tem que ser aferido, tudo isso tem que ser aferido, tá? De maneira prática e objetiva, de que forma a minha empresa precisa passar a enxergar esses dados? É disso que nós estamos tratando, tá? Dos dados que nós já possuímos e dos dados que nós vamos adquirir a partir desse momento, tá? Então eu elenquei mais alguns pontos de maneira prática, de ordem prática em termos de providências, tá? Ponto 1, identificar esses dados. Ou seja, identificar os dados que você faz as coletas e listá-los, tá? Com a necessidade também de categorização de incidentes dentro dessa medida de governança. O que seria essa categorização? Basicamente, de que forma vai ser estabelecido respectivas ações, ou seja, houve um incidente X, baseado ou a partir desse incidente X, preventivamente ou no sentido de consertar o erro, consertar o evento danoso, nós teremos quais ações? Essa é uma política de governança, tá? O que será feito diante de cada incidente, tá? Dando sequência, ponto 2. Localizar onde estão esses dados e como eles estão sendo armazenados, o chamado inventário de dados. Esse seria o ponto 2, tá? Por exemplo, eu estou utilizando o trabalho remoto. O trabalho remoto nada mais é do que conduzir esses dados para fora do ambiente de trabalho. E isso tem implicações, isso precisa ser aferido. Outro exemplo, chamado dado offline, ou seja, você tem lá um arquivo morto, isso precisa ser regulamentado internamente, isso precisa ser adequado numa segurança de informações, tá? Como que eu vou tratar esse arquivo? Ponto 3, a necessidade da verificação caso a caso de cada dado coletado. Em cada operação, se de fato são necessários, já abordamos isso também, é que eu estou seguindo um esboçozinho. E mais, se os mesmos precisam de consentimento. Então, analisar caso a caso, esse dado eu preciso de consentimento, esse dado, por exemplo, trata-se de um dado sensível, trata-se de um dado de um menor de idade, eu preciso de um consentimento inclusive específico, não é qualquer consentimento, tá? Que são dados sensíveis, que eu acabei de dizer. Dados sensíveis, por exemplo, origem racial, preferência sexual, dado biométrico, inclusive a lei cita como dado sensível, tá? Entre inúmeros outros. O dado sensível nada mais é
do que um dado que possui alguma característica específica, é um dado que possa gerar um tratamento discriminatório, entende? Que permite uma identificação de alguém, tá? Um outro exemplo, placa de carro. Por que a placa de carro? Porque ele permite a identificação de alguém, né? A lei no artigo 5º diz pessoa identificada ou identificável. A pessoa identificável seria a partir de uma placa de um automóvel, por exemplo. Um outro exemplo que é considerado dado sensível pela própria letra da lei, informação sindical, associação sindical, ou seja, nada mais é do que apontando para o seguinte questionamento. Por que perguntar se a pessoa é associada? Para não contratar? Seria esse o intuito? Essa análise da finalidade da pergunta? É sobre isso que trata com mais especificidade os dados sensíveis. Um outro detalhe importante, os dados pessoais possuem um ciclo de vida, ou seja, o início da utilização, o meio, que seria o propósito, e o fim, ou seja, o descarte. Tá? Isso também é de suma importância. Ponto 4, dando continuidade, identificar quem acessa esses dados, o que nós consideramos um mapeamento, tá, de acesso aos dados, pertinente a qual operação, quem é capacitado para essa operação, quem vai ter acesso, o que está sendo tratado muito em termos de política de governança são os logs exclusivos, ou seja, para essa informação, que por consequência, para essa operação, eu terei um log exclusivo para a pessoa X, tá? As outras pessoas não terão acesso, ou seja, níveis diferentes de acessos, tá? Outro ponto importante é a responsabilização dos seus colaboradores. Eles vão precisar estar cientes do que se refere ou do que trata a responsabilidade subsidiária, tá? Sujeito inclusive a sanções disciplinares. Isso precisa haver formalizações, aditivos contratuais revisados, tá? Juridicamente, de maneira muito clara e objetiva, atribuindo a cada um as suas consequentes responsabilidades, tá? Mesma doutrina utilizada para fornecedores, para parceiros, para clientes, tá? Tudo isso, gente, para garantir os direitos dos titulares dos dados. 1.5, dando continuidade aos passos e já finalizando, ajustar documentações regulatórias internas, que nada mais são do que os contratos, termos, ou seja, tudo que permeia documentações regulatórias, principalmente apontando para os famosos consentimentos, que são necessários, porém de uma maneira sábia, não utilizado em demasia e não dando ao consentimento uma importância e uma graduação de segurança que ele não pode dar à empresa, tá? Tudo isso precisa ser analisado. Revisão é ajustes de contratos, o próprio contrato de trabalho com os colaboradores, tá? Ponto 6, e agora é o último, fundamental, treinamento do seu pessoal que compõe o seu quadro da empresa. É necessário que todos entendam o porquê de cada adequação, procedimentos e finalidades, tá? Isso precisa ficar muito claro, justamente para que eles estejam responsáveis, cada um por sua atribuição e cientes da consequência que aquilo pode ter, tá? Em suma, tudo isso para ter resultados que gerem comportamentos organizacionais, tá? E tornar esse comportamento organizacional um comportamento natural, um comportamento segundo balizas legais, ok? Principalmente tornando os profissionais comprometidos com isso, comprometidos e responsáveis pelo trânsito dos dados, tá? Então, para finalizar, pessoal, esse vídeo, eu gostaria de deixar algo muito claro, que eu tenho visto uma certa confusão. A LGPD ela não proíbe o trânsito de dados, ela não proíbe o tratamento de dados, ela simplesmente regulamenta, tá? É disso que nós estamos falando.
Então, mais alguns dias eu vou trazer novos vídeos esclarecendo novos prismas da lei, tá? Para que aos poucos vocês estejam familiarizados e cientes de adequações que não tem jeito, são necessárias, tá bom? Um forte abraço a todos.